Hoje o tema será a abordagem sobre os riscos ocupacionais. Os riscos ocupacionais estão presentes nos locais de trabalho. Eles devem ser conhecidos, eles devem ser medidos e eles devem ser prevenidos para que não ocorram doenças ou acidentes com as pessoas que trabalham nas empresas. E isso pode ser feito através do SESMIT. O SESMIT, através dos seus serviços próprios ou contratando profissionais especializados, podem fazer as avaliações dos ambientes do trabalho, podem medir os riscos e essa medição e esse conhecimento vai trazer informações necessárias para que as empresas adotem medidas de proteção que tanto podem ser coletivas como individuais na eliminação ou pelo menos na atuação desses riscos. Existem empresas que os riscos ocupacionais são inerentes ao próprio processo, inerentes à produção, e são dificilmente conseguidos fazer com que eles desapareçam totalmente. Mas ações, no sentido de diminuir os seus efeitos, podem ser tomadas. Sempre se dá preferência, no combate dos riscos ocupacionais, para os equipamentos de proteção coletiva, como, por exemplo, isolamento de ruído em determinada área, troca de equipamentos barulhentos por equipamentos menos barulhentos. Só que muitas vezes essa troca é extremamente cara e as empresas não têm condições de fazer isso. Nesse caso, passa-se a adotar o EPI, tão conhecido EPI, que é o equipamento de proteção individual. Mas como podemos classificar esses riscos? Eles podem ser físicos, como o ruído, as vibrações. Eles podem ser químicos, como gases, vapores, metais. Eles podem ser biológicos, como vírus e bactérias. Eles podem ser ergonômicos e eles podem ser riscos de acidentes. Todos, pessoal, mas todos os riscos podem ser prevenidos. De uma maneira ou de outra, eles têm que ser conhecidos. E os médicos do trabalho, os engenheiros de segurança, têm que ter um papel fundamental nessa prevenção. E também apoiar as empresas na erradicação ou, como eu já havia dito, na minimização desses riscos. Esses riscos, eles são identificados através do mapa de riscos da CIPA, onde os trabalhadores elaboram esse mapa de riscos com o auxílio da área de segurança industrial. E em todos os locais da empresa são feitos quadros onde os riscos são colocados através de símbolos, onde eles são dimensionados através de cores. E nisso os trabalhadores que ali executam suas tarefas passam a conhecer e a se acostumar sobre a existência desses riscos. Outro fator importante no conhecimento dos riscos é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, elaborado pela área de segurança industrial da empresa, quando o serviço for próprio, ou pelo engenheiro de segurança contratado, que ao elaborar esse PPRA, ele identifica riscos, e para identificar esses riscos, ele também tem que fazer a sua medição. Ele tem que fazer a avaliação ambiental desses riscos. Qual é a intensidade de tal risco? Como é que é aquele risco para aquele setor de trabalho? Enfim, existe a necessidade de dosar estes riscos. Como o próprio nome diz, existem dosímetros para medir ruído, para medir produtos químicos, e uma análise qualitativa e quantitativa vai ajudar muito para que se conheça os riscos, a sua intensidade e o grau de prevenção que as empresas devem adotar. Os riscos ambientais também devem constar dos atestados de saúde ocupacional, os ASOs, juntamente com os exames médicos ocupacionais que são realizados. Ora, pessoal, os exames médicos ocupacionais, que são tratados na NR7, eles têm que ser feitos de acordo com os riscos existentes no ambiente de trabalho, que são tratados na NR9. Como vocês podem ver, existe uma íntima relação entre as duas NRs. Fazendo assim, o médico do trabalho vai poder dimensionar a quantidade de exames, a periodicidade de exames que vai ter que ser realizada para os funcionários de determinados setores de cada empresa.
Algumas empresas vão precisar apenas do exame clínico e outras vão precisar de exames complementares, que serão sempre sob a supervisão e a responsabilidade do médico, mesmo que contrate serviços externos. Assim sendo, os riscos ocupacionais, eles possuem uma relevância fundamental para que os exames médicos sejam realizados. Então, se existe um risco de ruído, é obrigatória a realização de audiometria. Se existem riscos químicos que vão provocar problemas no sangue dos trabalhadores, deve haver exames específicos de sangue. E assim por diante, entenderam? É fácil. Tendo um risco, conhece-se o risco, faça exames específicos para monitorar como é que está o andamento da saúde dos trabalhadores frente a estes riscos. E estes riscos ocupacionais devem ser medidos por pessoas experientes. Não dá para pegar qualquer um, pessoal. Não dá para buscar a empresa que cobra mais barato. Isso é comum acontecer nas empresas, de buscarem uma redução de custos com a prevenção, com a realização de exames, com a medição de riscos ambientais. Pessoal, vocês RH sabem mais do que ninguém o que vem por trás de serviços mal feitos. Demandas judiciais são muito frequentes e se não houver uma boa qualificação do prestador de serviço, corre-se o risco, não ocupacional, mas corre-se o risco de que se tenha exames de má qualidade. Uma audiometria mal feita, por exemplo, ela pode, no momento de uma ação judicial ou de uma fiscalização da DRT, evidenciar coisas erradas. A mesma coisa acontece quando se vai medir um risco ocupacional. Tem uma técnica para isso, quantidade de horas, condições de medição, enfim, essas técnicas devem ser conhecidas pelo profissional. Então, a empresa não pode deixar contratações aleatórias e de empresas não qualificadas dentro do seu ambiente de trabalho, porque essas informações que podem ser erradas, numa eventual perícia judicial, pode ser desmascarada. Certo, pessoal? Entenderam bem a importância da qualidade? A qualidade do fornecedor não se discute, certo? Assunto encerrado, pelo menos, nesse tipo de entendimento. Bem, pessoal, nunca é demais repetir certos itens dentro daquilo que nós julgamos importante. E o importante, o fundamental nas empresas, é fazer a prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Para isso, é importantíssimo que se conheça os ambientes de trabalho, que se conheça os riscos ocupacionais e as consequências, caso eles não sejam evitados. Para ser evitado, para ser conhecido, é fundamental a presença de um engenheiro de segurança, de um técnico de segurança no trabalho e de um médico do trabalho, que tanto podem ser empregados da empresa ou prestadores de serviço, desde que eles, de fato, compareçam e façam a sua atividade. De nada adianta ter no papel um engenheiro que assine um PPRA, um técnico que faça medições, muitas vezes não bem elaboradas, e de um médico que nunca vá até a empresa, que atenda só no consultório. Isso não vai fazer efeito positivo nenhum, nem para a empresa e nem para os trabalhadores. Os riscos ocupacionais, eles podem ser evitados, eles podem ser prevenidos através de uma série de ações. Como já foi dito, existem os equipamentos de proteção coletiva, que nem sempre podem ser utilizados porque demandam mudanças em layout, mudanças em processos, mudanças que causam despesas excessivas para a empresa. Às vezes é mais fácil fechar uma empresa e abrir uma empresa nova, dado os custos, do que propriamente arrumar, consertar, reformar determinadas unidades. Pessoal, a coisa não é tão simples. Por isso que se apela muito para os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. E para usar os EPIs, existe um aspecto que ninguém pode esquecer jamais. Todos eles, ao serem adquiridos, devem conter um CA. O que é o CA? O CA é o Certificado de Aprovação,
que é fornecido pelo Ministério do Trabalho para o fornecedor daquele lote de produtos que serão usados como proteção. Proteção que pode ser fundamental para a preservação da saúde das pessoas. Os EPIs, quando forem entregues, eles devem ser registrados e deve ser isso guardado na área de segurança e na área de RH. Deve constar, como dica para vocês, o seguinte: recebi os EPIs abaixo relacionados e fui orientado do seu uso. Ponto. Essa frase é lapidar, ela tem que existir nesse documento, porque sempre é exigido numa reclamatória trabalhista que a empresa se defenda, uma vez que o trabalhador, quando entra com essa ação, ele diz: não recebi EPI. Aí a empresa mostra, prova que forneceu o EPI. Não, mas e nunca me ensinaram como usar o EPI. Está lá a assinatura dele e o registro que ele recebeu e foi orientado. Essa é uma função que o RH tem que desempenhar como alerta aos seus parceiros de SESMIT para que seja bem observado, para que seja atendido. Certo? Bem, pessoal, de nada adianta nós termos um documento onde consta que o funcionário recebeu o EPI e foi orientado, se isso não for verdadeiro. É indispensável que a pessoa receba o EPI e, de fato, seja orientada para seu uso. Porque não adianta nada um trabalhador receber um par de protetores auriculares para colocar nos ouvidos quando estiver exposto a ruído, se ele não utilizar corretamente. Se ele não for bem treinado, como colocar o aparelho? Como que ele vai poupar a sua saúde? Como ele vai preservar a sua integridade física? Pessoal, vamos trabalhar juntos nisso aqui, orientando a área de segurança, a área médica, para que essas coisas ocorram de fato e não apenas no papel. Nós não podemos admitir que empresas só façam isso no papel para se defender de eventuais demandas judiciais. Isso não é correto. Como é que nós vamos dormir tranquilos à noite se nós trabalharmos para empresas que querem burlar a lei e que não estão nem um pouquinho preocupados com a saúde das pessoas? Vamos pensar nisso. Ainda nessa linha de pensamento, é importante que, além de entregar o EPI, além de ensinar a usar o EPI, é fundamental, pessoal, que a área de segurança, que o médico do trabalho, que os próprios responsáveis pelas áreas produtivas, nos casos dessas empresas, que eles periodicamente circulem pelos locais de trabalho e observem se, de fato, os trabalhadores estão usando o EPI e se estão usando o EPI de maneira adequada. Vocês querem ver uma situação que costuma ocorrer? O pessoal coloca o EPI no ouvido, aí tem que atender um rádio, ele afasta, tira o plug do ouvido e para poder ouvir o rádio e esquece de colocar o plug novamente. Outras vezes ele põe os plugs e tira, e aí não põe de novo. Então é muito importante que haja uma observação permanente, principalmente naquelas áreas onde existe um ruído importante, através das medições e que posteriormente pode vir a trazer prejuízo para a saúde dessas pessoas, como uma eventual surdez ocupacional. Vocês querem ver uma coisa que acontece a todo momento nas empresas? Vou lhes dizer, e vocês vão ver também. Existem, além de empregadores que não dão atenção para o trabalhador, existem muitos trabalhadores que são rebeldes, que não gostam de usar EPI, porque o protetor auditivo incomoda, porque o capacete faz suar, porque os óculos embaralham a visão, porque a luva isso, enfim. Existem sempre trabalhadores nas organizações que não querem, que não gostam, que são negligentes com a sua própria saúde e com a sua própria segurança. Um exemplo típico que existe é o seguinte: determinada empresa, o trabalhador deve usar capacete, óculos, protetor auditivo, luvas, enfim. Ele normalmente não usa,
Sempre que ele puder não usar, ele não usa. E o que acontece? Aí vem o gerente, o diretor, o supervisor caminhando. Quando ele percebe que ele vai ser flagrado sem o uso de proteção, ele imediatamente coloca o EPI ao qual ele deve estar sempre atento quanto ao seu uso. O momento que passou o supervisor, o chefe, o gerente por ele dá uma olhadinha, olha, não está mais lá, ele tira de novo. Isso é uma irresponsabilidade muito grande. E as empresas devem estar atentas para isso, porque se ocorrer algum acidente, alguma doença, a empresa vai ter que provar que, além de ter fornecido o material, além de ter orientado quanto ao uso do material, a pessoa foi negligente. Porque no momento em que uma pessoa dessas é demitida, no momento que uma pessoa dessas entra com uma ação judicial, vai ser muito difícil para a empresa provar a negligência, a insegurança do próprio trabalhador. Portanto, devem haver meios como advertências, por exemplo, reprimendas ao trabalhador. A empresa deve registrar isso aí, porque assim ela pode atenuar qualquer problema futuro que possa vir a ela. Estamos de acordo? Bem, pessoal, além do fornecimento de EPIs, além do uso de proteção coletiva, além da prevenção feita pelo SESMIT, os riscos ocupacionais conhecidos podem ser prevenidos através do quê? Através de campanhas, através de programas preventivos específicos. Por exemplo, se numa empresa existe um nível acentuado de ruído em determinadas áreas, de nada adianta fazer prevenção contra produtos químicos se lá não existir produtos químicos. Então a prevenção tem que ser feita de acordo com os riscos. É muito comum se ouvir falar em empresas que nós estamos fazendo programas preventivos. Ora, vamos fazer programa preventivo para aqueles riscos ocupacionais que realmente podem trazer problemas para a saúde dos trabalhadores. Vamos dar um exemplo de problema causado pelo ruído. Por exemplo, uma empresa naquele setor possui níveis de ruído aceitáveis e que, bastando colocar o EPI, não tem problema. Bom, nesta mesma empresa, tem um canto distante da empresa, onde o barulho é insuportável e nem mesmo com EPI o trabalhador pode trabalhar lá. O que acontece? Nós vamos nos preocupar com aquele local ou com aquele que atinge mais pessoas? Podemos até ignorar aquele local. Por quê? Porque se nenhum trabalhador for até aquele local, a empresa não tem que se preocupar em fazer a prevenção. Deve sim alertar que ali é um local onde o ruído é excessivo, que não deve se aproximar, mas o foco de atenção é neste local onde tem mais gente exposta. Isso está claro? Vamos atacar o problema da prevenção diretamente naqueles locais onde existe necessidade. E para fazer a prevenção, existe uma série de programas que as empresas costumam fazer. Um dos programas mais comuns e que também faz parte de exigências da DRT, quando ela inspeciona empresas que possuem ruído, é o PCA. Vocês já ouviram falar em PCA? Acho que sim. PCA é Programa de Conservação Auditiva. Esse programa deve ser elaborado pelo médico do trabalho, deve ter o apoio da área de segurança industrial e, de preferência, naquelas localidades onde houver, contar com o apoio de um otorrinolaringologista especializado em otologia ocupacional. Compreende? É otologia, é estudo dos ouvidos, lesões dos ouvidos causadas pelo barulho, prevenção de doenças causadas pelo barulho. Tem que ter um especialista que faça essa avaliação, que faça os exames, que faça as medições. E aí, pessoal, o serviço que vai fazer audiometrias, que são os exames específicos para prevenção de ruído, para acompanhamento do ruído, essas empresas têm que ser empresas qualificadas. Volto a insistir no aspecto que o barato sai caro. Então, tem que ser muito bem analisadas as contratações, as licitações das empresas que vão fazer audiometrias. Muito cuidado com isso. Outro aspecto,
Dentro de campanhas educativas, pode ser feitas as mais diversas campanhas dentro da empresa. Pode ser feita campanhas ao longo do ano, podem ser feitas campanhas específicas em alguns locais, podem ser feitas campanhas gerais. E uma das medidas mais importantes que tem nas empresas e que fica a cargo da CIPA é a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Essas CIPATs, que são organizadas pela CIPA, em comum acordo com a presença do SESMIT, engenheiros, médicos, e também apoio do RH, sim, o RH costuma apoiar, dando toda a atenção logística, é a questão de programas durante uma semana em que haja atividades específicas para a prevenção de doenças e acidentes, que podem prevenir acidentes e doenças de uma maneira geral, acidentes de trânsito, doenças como câncer de próstata nos homens, câncer de mama nas mulheres, porque não precisa ser exatamente só sobre trabalho, mas é um pequeno ponto que pode ser dedicado a isso. Por quê? Porque a prioridade é ao trabalho. Então, onde tem ruído, assuntos sobre prevenção do ruído. Onde existem produtos químicos, assuntos sobre produto químico. Onde existem casos de lesões por esforços repetitivos, carregar em cima de campanhas e de trabalhos e também de apresentações que podem ser de teatro, que podem ser de vídeo, que pode ser de material descritivo, elucidativo, que pode ser através de palestras de especialistas nessas áreas para tratar especificamente desses assuntos. A CIPAT é um excelente canal de comunicação entre CIPA, empregados, empregadores e SESMIT. Para concluir o aspecto CIPAT, existem assuntos obrigatórios na CIPAT, que são a abordagem preferencial para assuntos como tabagismo, assuntos como outras doenças, principalmente AIDS, e também, por que não, álcool e drogas, que são sempre presentes no ambiente de trabalho. Não podemos esquecer isso. Mas o que tem que ver isso com riscos ocupacionais? Ora, em todas as empresas existem trabalhadores que são pessoas que possuem maior ou menor responsabilidade com a sua saúde. E pessoas que não cuidam da sua saúde nestas doenças, vocês acham que vão cuidar da sua saúde usando EPI e prevenindo outros tipos de doenças e acidentes? Reflitam sobre isso. Bem, pessoal, vamos para nossas dicas de estudo. Vocês podem consultar o site do Ministério do Trabalho e também o site de uma revista especializada em SESMIT e todos esses assuntos que nós falamos, que é a revista Proteção, como vocês podem observar na tela. Bons estudos!